Pessoal, beleza? Todo mundo tranquilo? Então, seguindo aí nosso sistema, né, de videoaula em relação à correção, sempre buscando alcançar, né, o maior número de alunos possível para que todos tenham acesso à mesma informação. Então, trabalhando aí essa atividade 1, vou fazer a correção, né, da letra A. Ela basicamente consiste em montar ou fazer a simplificação de uma tabela verdade, né, utilizando o processo de mapa de Carnot e estar desenhando o circuito lógico, tá bom? No decorrer da explicação, eu vou focar, tá, no mapa de Carnot, que no momento é a parte mais interessante para a gente, porque a parte do circuito lógico a gente já verificou na primeira etapa, mas depois a gente vem construindo, né, os circuitos. Então vamos lá. Nós temos uma tabela verdade com duas variáveis. Quem são essas variáveis? Variáveis A e variável B. Bom, o que tem de diferente aqui nessa tabela verdade? Eu tenho duas saídas que utilizam as mesmas variáveis de entrada, A e B. Então, eu tenho a saída Y e tenho também a saída Z. Bom, foi sugerido no exercício dois modelos de tabela verdade. Um é familiar para a gente, que é o modelo que nós estamos estudando, e aqui do lado direito eu tenho um segundo mapa, né, que apresenta, né, os elementos que compõem o mapa num formato um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver. Então, através dos exercícios, vocês vão perceber que, grosseiramente falando, é o mesmo mapa, só que um utiliza a própria variável como referência. O outro vai utilizar o valor da variável como referência. Então, para a saída y, eu vou usar o mapa que estamos estudando e, na sequência, esse outro mapa sugerido. Tá? E para a saída z, eu vou fazer o contrário. Eu vou iniciar a solução pelo mapa à direita e, na sequência, pelo mapa que estamos estudando. Então, vamos lá. Focando agora a parte onde nós temos, né, como saída y alguns elementos. Bom, como já estamos habituados a trabalhar esse tipo de tabela, lembrem que eu quero, né, os endereços que estão em 1, mas como tem apenas um endereço em 0, eu vou localizá-lo. Por quê? Assim que eu localizá-lo, né, os demais endereços que sobrarem, eles vão ser nível lógico alto, né? Então, vamos lá. Quem é o endereço da saída y que tem como informação 0? Então, vou olhar aqui na entrada, é justamente o endereço onde o A é 0 e o B é 0, ou seja, A barra, B barra. Então, usando aquela técnicazinha nossa, A barra está aqui, é a primeira linha, B barra está aqui, é a primeira coluna, desculpem. Bom, onde as linhas se cruzam é justamente o endereço que nós estamos procurando. Então, eu vou colocar ali, né, que ali, o valor ali, ela é 0. Bom, se ali é 0, automaticamente os outros endereços, como mostra a tabela, ele vale 1. Então, eu vou colocar diretamente aqui no mapa os outros endereços. A próxima etapa agora é a parte do agrupamento. Então, vamos lá. Como é um mapa com 4 endereços, o ideal era que eu tivesse, né, uma quadra, um agrupamento com 4 elementos, mas não tenho. Então, vou tentar montar duplas. Então, de imediato, a gente sabe que nós conseguimos, né, agrupar duas duplas. Então, eu tenho essa dupla em azul e tenho essa segunda dupla que nós vamos deixar em amarelo. Simplificando, então, o agrupamento azul, eu vou ter como solução, vamos lá, nesse endereço o A vale A e nesse endereço o A também vale A.
No caso do B, ele muda. Então, nesse endereço, o B é B barra, e nesse outro endereço, o B vale B. Então, ele muda, né, de um endereço por outro. Como varia, ele é descartado. Então, nesse caso do agrupamento azul, a solução vai ser A. Então, vamos escrever ela aqui. A. Beleza. Bom, e no amarelo, qual é a solução? Vamos analisar da mesma forma. Então, nesse primeiro endereço, o A, na verdade, é a barra, e nesse segundo endereço, ele vale A. A barra e A. Então, ele vai ser descartado porque ele variou. Analisando a variável B, esse endereço ela é representada por B, né? E nesse segundo endereço, do agrupamento amarelo, ela também é B. Então, a solução do agrupamento amarelo é B. Beleza. Otimizando esse sistema, nós temos como solução final a expressão y sendo representado por A ou B. Ou seja, ele está me dizendo que quando A é 1 ou quando B é 1, a saída y ela vai ser ativada. Ótimo. Transferindo agora a solução, né, trabalhada para esse outro mapa. Então, o que vai acontecer? Trabalhando ainda na saída y, observem que esse mapa, apesar da representação ser diferente, né, do primeiro mapa que nós trabalhamos, o local onde se encontram os elementos é o mesmo. Então, observem que aqui, nesse primeiro mapa, eu tenho essa coluna B barra, ou seja, quando B vale 0. Aqui acontece a mesma coisa. Eu tenho uma linha separando, mostrando que a parte superior, ou as colunas, é representada por B, e na parte aqui inferior dessa linha é a variável A. Só que na hora de escrever a referência, ela não foi escrita com o nome da variável, e sim com o valor da variável. Então, quando eu tenho B barra ou B valendo 0, ele vai ocupar essa coluna. Quando for B valendo 1, ou simplesmente B, ele vai ocupar essa segunda coluna. Analisando a mesma coisa. Quando A vale 0, ou A barra, né, ele ocupa essa primeira linha, e quando A vale 1, ou simplesmente A, ele vai ocupar a segunda linha. Uma análise exatamente igual ao do primeiro mapa, só que com uma descrição diferente. Então, para que serve esse tipo de atividade? Para a gente treinar, né, e praticar também a questão de visão técnica, percepção técnica, né, análise técnica, e a gente sabe que isso aí é muito importante para o nosso perfil profissional. Então, vamos dar sequência. Bom, vou usar aqui a mesma técnica. Eu tenho na saída Y 4 elementos, onde apenas um é 0 e os demais é 1. Localizando esse endereço em 0, esses outros que sobrarem, ou os outros 3, vão ser 1. Beleza. Então, transferindo a informação da tabela para o mapa. Então, olha lá, na tabela, o y vale 0, em qual endereço? Aonde o a é 0 e o b é 0. Então, aqui, ao invés de analisar pela variável, a barra, b barra, eu vou analisar pelo valor da variável. Então, vamos riscar aqui. Bom, então, eu tenho A0, B0. Então, ó, A0, tá aqui, ó. E B0, essa coluna aqui. Aonde as linhas se encontram é justamente o endereço que eu estou procurando. Ou seja, esse mapa é idêntico ao mapa da esquerda. Beleza? Mas vamos dando sequência aí. Bom, vou colocar aqui a informação completa. Já sabemos que vamos chegar no mesmo resultado, mas é para uma referência de estudo. Então, esse endereço aqui ele vale 0. Os demais vai ser 1. Vou fazer o agrupamento igual, tá, pessoal? E só para mostrar que o processo de simplificação ele é o mesmo, tá? Para qualquer situação.
Só um minutinho aqui. Esse aqui é o agrupamento amarelo. O outro ali é o agrupamento azul. Beleza. Então, como é que eu analiso o agrupamento quando o mapa utiliza os valores de referência das variáveis e não a própria variável em si? É simples, ó. É o sistema da mesma forma de quando nós começamos a aprender mapa, ó, jogando lá para fora. Nesse endereço, o A vale 1, agrupamento azul. E nesse segundo endereço, o A também vale 1. Ou seja, ele não varia. Se ele não varia, ele fica na expressão. Ou seja, A. Agrupamento amarelo. Bom, no agrupamento amarelo, observem que... Ah, tá, faltou a parte do B ali, pessoal, desculpa. Por que o B aqui não entrou? É simples, ó. O B nesse endereço, ele vale 0. E nesse segundo endereço, ele vale 1. Então, como ele variou, ele foi descartado. Indo agora para o agrupamento amarelo. Agrupamento amarelo. O que nós temos? Vamos lá. O A, nesse endereço, ele vale 0. E nesse outro endereço, ele vale 1. Como o A mudou de valor, ele é descartado. Agora, analisando aqui ó, o B, observem que nesse endereço, o B vale 1. E nesse segundo endereço, o B também vale 1. Então, o resultado que eu tenho aqui de simplificação do agrupamento amarelo também vai ser B, porque ele vale 1. Então, B. Então, chegamos no mesmo resultado, onde a solução da saída Y vai ser A ou B. Bom, indo para a saída Z. Então, vamos lá. Na saída Z, eu tenho a mesma condição. Só que agora, vamos fazer uma análise partindo da outra tabela, onde eu tenho os valores das variáveis. Então, olha só que interessante. Vou marcar ela lá para a gente analisar mais calmamente. Saída Z. 4 elementos, 4 combinações, onde uma delas é 0. Então, vamos usar a nossa técnica. Se eu localizá-la na tabela verdade, os outros endereços vão ficar em 1. Ótimo. Então, para a saída Z, qual é o endereço aonde ele vale 0? Olhando aqui na entrada aqui, é o endereço aonde o A vale 1 e o B vale 0. Então, vamos lá, vamos riscar. Então, esse endereço é A vale 1. Então, tá aqui, ó, o A vale 1. Então, ele é essa linha. Beleza. E o B? O B é 0. Então, aqui, ó, B vale 0. Então, ele é essa coluna. Então, onde ele encontrou aqui, ó, é justamente esse endereço que nós estamos procurando. O endereço da saída Z, aonde ela é 0. Então, vamos escrever lá. Esse endereço aqui é 0. Beleza. De posse dessas informações, nós sabemos que todos os demais endereços vão ser representados com 1, que a tabela verdade diz que os demais endereços são 1. Ótimo. Mesmo sistema. É um mapa de Carnot com 2 variáveis, que me permite ter 4 endereços. Vou em busca de uma quadra. Não consigo agrupar 4 elementos. Beleza, então vou para as duplas. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 duplas. Tá, pessoal? Não tem ordem, tá, pessoal? Eu pego essa primeira ou essa outra primeira? Não, tanto faz. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, sendo agrupamento azul, que é uma dupla, sobrou esse outro elemento, e eu consigo fazer com ele também
né, uma segunda dupla. Vou deixar ela em amarelo. Beleza. Processo de simplificação. Como vai ficar? Mesma coisa, ó, no outro mapa, passo a passo. Então, agrupamento azul, analisando o A. Quanto que vale o A nesse endereço? Ele vale 0. E no segundo endereço desse agrupamento azul, ele vale 0. Ou seja, o A ele vai ficar. Vamos aproveitar e analisar o B. Quanto vale o B nesse endereço? Ele vale 0. E nesse segundo endereço? Ele vale 1. Então, o B ele vai ser desconsiderado ou descartado. Quem vai permanecer o A no agrupamento azul, por quê? O A não varia dentro do agrupamento. Então, vamos escrever aqui. Agrupamento A, azul, né? Solução A. Detalhe, o A não vale 0? Então, diferente lá do primeiro elemento, né, saída Y, esse segundo elemento aqui, a saída Z, como o A ele não varia em 0, eu preciso representá-lo como a barra. Porque nesses dois endereços, o A fica em 0. Então, quando ele vai para a expressão, ele é escrito como A barra. Agrupamento amarelo. Vamos lá. No agrupamento amarelo, o mesmo sistema. Nesse endereço, o A vale 0. E nesse endereço, o A vale 1. Variou? Variou. Então, ele é descartado. Analisando o B. O B nesse endereço do agrupamento amarelo vale 1. E nesse segundo também vale 1. Ou seja, o A ele vai ser desconsiderado porque ele variou. Agora o B não, porque dentro do agrupamento o B vale 1 o tempo todo. Então, nesse caso, vou escrever ele aqui ó, como solução do agrupamento amarelo B. Então, vou escrever aqui em cima. Ó, para a saída Z, o que eu tenho de solução? Para a saída Z, eu tenho a expressão A barrado ou B. O mesmo vai acontecer nesse mapa no qual nós estamos habituados. Né? Vou mostrar para vocês aqui agora. Então, basicamente, o conceito é o mesmo. Ó, vou ignorar essa solução nossa que fizemos agora e vamos usar o mapa que nós estamos familiarizados. Então, vamos lá. Saída Z, mesma análise, um endereço em 0, 3 em 1, vou achar o endereço que está em 0. O endereço que está em 0 na saída Z é o endereço A valendo 1, B valendo 0, ou seja, A, B barra. Beleza, onde é que está esse endereço? Então, como já estamos habituados, A é a linha de baixo e B barra é a primeira coluna. Então, esse endereço aqui é o endereço onde eu tenho, né, a informação armazenada em 0. Então, vamos jogar ela aqui. Beleza. Como os outros endereços estão todos em 1, vou preencher com 1. Fechou. Mesma análise. 4 elementos, procuro uma quadra, não tenho uma quadra, perfeito, vou para as duplas. Quantas duplas eu tenho? 2 duplas. Quem são elas? Vou copiar lá da nossa solução, tá, pessoal? Para comparação. Então, tem essa dupla, que vai ser o agrupamento azul, e tenho uma segunda. E tem uma segunda dupla, tá? Que é o agrupamento amarelo. Então, quando a gente analisa, olha que interessante. Eu tenho a mesma condição, a mesma situação. Analisando, então, o agrupamento azul, olha só como vai ficar. Eu tenho, nesse primeiro endereço, deixa eu trocar a cor aqui. O A é a barra, e nesse segundo endereço, o A também é a barra. Ou seja, ele fica. O B, ele não fica porque nesse primeiro endereço ele é B barra. No segundo endereço ele é B, então ele é descartado. Então a solução do agrupamento azul aqui vai ser A.
Vou marcar aqui. Vale A. Detalhe, barrado, né? Porque é onde é zero. Agrupamento amarelo, mesma análise. Eu tenho, observem, nesse primeiro endereço, o A vale a barra, né? Ou zero. E nesse segundo endereço ele vale A. Variou? Variou. Ele é descartado. O B não. Nesse primeiro endereço, o B vale B, né, ou 1, e nesse caso aqui o B também vale B, ou seja, mesma referência, mesmo valor. Então a solução do agrupamento amarelo vai ser D. Então reparem lá que nós chegamos, né, em valores exatamente iguais, ou seja, eu tenho a solução A barra, tenho a solução B. Como fica a expressão aqui? A barra ou B, ou seja, é aquilo que já havíamos falado, né? Mesmo você modificando, alterando o mapa, se você entender que do lado externo estão os endereços e do lado interno do mapa apenas o conteúdo desses endereços, né? Fica fácil analisar o mapa. Qual você vai utilizar? O que você sentir mais confortável, o que você achar melhor, porque todos vão direcionar para a mesma solução. Beleza? Vou fazer uma pausa aqui para a gente entrar com o exercício 2. Só um minutinho. Retomando.